vai revisar e iniciar hoje a revisão do nosso conteúdo, tá? Pessoal, nas aulas iniciais, a gente começou a falar sobre as demonstrações contábeis, entender um pouquinho o que é que elas nos trazem de informações e como a gente pode extrair essas informações delas, né? E aí a gente partiu aí para algumas análises, né? A gente primeiro trabalhou a análise vertical, horizontal, depois foi para os índices de liquidez, de rotatividade, e, por último, nós entramos nos índices de EBITDA, né, a análise mais avançada das demonstrações contábeis, e nesse meio termo, entre os índices de rentabilidade, de rotatividade e a análise avançada, a gente estudou com mais a fundo as demonstrações em si, né? Tanto o balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, DMPL e a DFC, que eram as demonstrações que não tinham sido trabalhadas na revisão inicial da primeira aula, das aulas iniciais. Por isso que elas foram reforçadas aqui. E aí nós vamos começar justamente falando dessas demonstrações de forma global, de todas elas. Tá? E aí, a partir daí, é que a gente começa a pegar elas e fazer os índices, os cálculos que a gente aprendeu ao longo do semestre. Tá? Então, o que foi que nós vimos? Vou arrastar isso para cá. O que foi que nós vimos? Nós vimos, pessoal, que na contabilidade, os contadores, eles passam o tempo inteiro anotando, registrando tudo que se passa dentro de uma empresa, tudo que se passa dentro de uma entidade. E ele tem que anotar tudo isso aí envolvendo o período de 1º de janeiro, vou aumentar aqui, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Inclusive, essas demonstrações contábeis, ela tem prazo para entrega, e nós estamos justamente no prazo de entrega dela, que o prazo termina no dia 31 de maio desse ano. Então, todas as demonstrações contábeis envolvem esse período aqui, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e o prazo de entrega hoje, pela legislação da Receita Federal, é até o dia 31 de maio. Tá? E agora, por conta da pandemia, foi prorrogado só esse ano, foi uma exceção, só esse ano, até o dia 31 de julho. Então, vocês já sabem que as demonstrações contábeis envolvem um período de um ano, que na contabilidade isso é chamado de exercício financeiro, tá? Ele envolve o período de um ano e devem ser entregues até 31 de maio do ano seguinte. Então, todos esses relatórios contábeis, eles são entregues até 31 de maio do ano seguinte. Cabe a vocês pressionar o contador para trabalhar de forma mais rápida e vocês terem esse material sempre em mãos, de modo que vocês direcionem a tomada de decisão de vocês. O pessoal da administração sempre utiliza esses relatórios para a tomada de decisão. O que ocorre? Quais são esses relatórios contábeis? Então, o contador passa o ano todinho fazendo esse registro, tá? Com o objetivo dessas anotações, desses registros que ele faz, é elaborar as demonstrações contábeis ou os relatórios contábeis de modo a guiar as decisões de vocês. Então, o objetivo do contador é registrar tudo o que acontece do ano
de elaborar essas demonstrações contábeis, né, prestar informações contábeis para que você, até o dia 31 de maio, para que a administração tome as decisões. Tá? O objetivo é prestar informações de forma resumida. Prestar informações. Então, o objetivo é justamente isso, prestar informações. E como essas informações vão chegar para vocês? Através de relatórios contábeis, que são as demonstrações contábeis. Tá? O primeiro relatório contábil, que é elaborado pelo contador, é a demonstração do resultado do exercício, a DRE. Tá? Ele elabora essa demonstração contábil. É uma demonstração contábil que ela contém lá todas as receitas da empresa, ou seja, todas as vendas, todas as vendas. Tá? Ela contém também todas as despesas da empresa, tá? E ela faz uma apuração do resultado. Ela faz o confronto entre tudo que a empresa vendeu e todas as despesas que ela teve durante o ano. Então, se eu pegar todo o dinheiro que entrou e tirar tudo que eu gastei, é natural que no final eu tenha a informação se essa empresa teve lucro ou prejuízo. Quando é que ela vai ter lucro? Quando as receitas forem maiores que as despesas, ou seja, eu vendi mais do que gastei. Se eu vendi. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Tá? Tem um microfone ligado ainda, não é? Sim, estamos, mas está com muito barulho, professor. Até caiu aqui, ó. Tem um microfone dando eco aí. Vocês estão vendo a minha tela ainda aí, então? Tá? Sim, eu tô. Tá. Pronto. Parou o eco aí. Então, ó, essa demonstração contábil, ela vai demonstrar justamente essa informação. E aqui, pessoal, vocês vão ter todas as informações de todas as despesas e receitas da empresa. Vão poder saber quais são aquelas despesas que estão diminuindo o lucro da empresa. Ou seja, estou gastando demais com o quê? Eu posso cortar essas despesas, eu posso acabar com elas. Numa época dessa de crise que a gente está passando, a primeira coisa que se tende a querer cortar é o salário do pessoal, já que ninguém está entrando. Deixa eu tentar apagar o microfone de quem está. Pronto. Então, a tendência é que os administradores avaliem aqui quais são as despesas e estudem a maneira de reduzir essas despesas, estudem ou aumentar as receitas. Qual o objetivo de fazer essa análise? É aumentar o máximo possível o lucro da empresa. Aumentar o máximo possível. Então, a demonstração de extrema importância para vocês, porque aqui ela está dizendo que a empresa teve lucro ou prejuízo. Tá. Mas quais foram as parcelas que fizeram com que houvesse uma redução nesse lucro? Eu tenho uma série de despesas. Eu posso cortar? Qual a participação dessas despesas em relação a tudo que entrou de dinheiro dentro da minha empresa? Se eu arrecado 10 mil e gasto 7 de salário, 70% de todas as de tudo que eu vendo está sendo pago com salário de funcionário. Eu posso diminuir? Eu posso aperfeiçoar isso aqui? Então, essas informações vocês vão poder extrair da DRE. Tá? O que acontece? Esse lucro aqui a DRE só está me demonstrando o lucro ou prejuízo de uma empresa. Eu preciso depois, como administrador, direcionar esse lucro ou prejuízo que a empresa teve. Esse dinheiro não pode ficar parado. Se ele ficar parado na minha empresa, automaticamente a inflação vai corroer esse dinheiro, vai, de forma indireta, né,
gastar, acabar com a minha empresa, corroer, como se eu estivesse botando debaixo de um caixão, de um colchão e fosse pegar esse dinheiro daqui a 20, 30 anos, se eu deixar ele parado. Consequentemente, esse dinheiro não vai valer mais nada, porque ele foi corroído pela inflação. Então, a administração precisa dar um direcionamento nesse lucro que a empresa teve. E aí é que surge a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Ela vai ter todo o lucro da empresa e o direcionamento para onde esse dinheiro foi direcionado. Onde o lucro que a empresa teve foi direcionado? Foi para a constituição de reservas, e aí nós vimos uma série de reservas lá. Reservas estatutárias, porque estão previstas no estatuto. Reservas de lucro, porque a lei determina que 5% desse dinheiro seja guardadinho lá como uma reserva de lucro. Reserva de contingência. Algumas empresas passam por situações difíceis que elas precisam guardar dinheiro, já imaginando que ela vai ter uma despesa extraordinária daqui a 1 ano, 2 anos. E na época que a gente comentou sobre essa demonstração, a gente citou como exemplo a empresa Vale, né, que no ano passado teve aquele rompimento daquela barragem lá, que matou lá quase 300 pessoas ou mais, não lembro bem. Tudo aquilo dali, família daquelas pessoas que morreram, com certeza o próprio governo do estado deve ter entrado com ação judicial pedindo indenização, tanto pelo impacto da morte das famílias, como o impacto ambiental, uma série de multas que foram aplicadas. A empresa precisa se preparar para esse tipo de situação. Então, ela direciona parte do lucro que ela tem ao longo dos anos para pagar essas contingências que elas vão ter ao longo dos anos. Tá? E aí eu demonstro aqui essas informações, tudo, qual foi o direcionamento dado ao lucro na empresa, através da DLPA, que é a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Até agora, tem algum problema? Alguma dúvida? Não. Pois bem, quem entrega a DLPA poderia também entregar uma outra demonstração contábil, que é a DMPL. Qual a diferença da DLPA para a DMPL? Essa aqui, ela só mostra uma conta específica dentro da contabilidade. Uma conta só, que é a conta de lucros ou prejuízos dentro da empresa. É só essa conta que ela trabalha, lucros ou prejuízos. Essa daqui, ela é mais abrangente, ela pega todo o patrimônio líquido, ela envolve todo o PL, patrimônio líquido. Então, quem fizer a DMPL não precisa fazer a DLPA, porque dentro do patrimônio líquido já consta essa continha aqui, lucros ou prejuízos acumulados. As informações são mais completas, ela envolve não só essa conta lucros, como ela envolve o capital, as reservas, envolve tudo que abrange o patrimônio líquido da empresa. Certo? E aí, se eu fizer essa daqui, não preciso fazer a DLPA. E aí, pessoal, existem mais duas outras demonstrações contábeis. Depois que eu fizer todos esses passos que nós fizemos aqui, a empresa precisa mostrar os investidores, até mesmo para os proprietários, tudo que ela tem desde quando ela foi constituída. E aí surge a figura do balanço patrimonial. No balanço patrimonial vão constar todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações da empresa. Você consegue aqui ter uma visão global de tudo que a empresa tem hoje,
bens que ela tem a receber, quais são as obrigações dela, tá? E caso ela acabe, depois que ela levantar tudo que ela tem de bens e direitos e pagar as obrigações, o que vai sobrar é justamente a parte líquida, o patrimônio líquido depois que ele paga as obrigações. É como se eu tivesse R$ 1 milhão de bens e direitos, mas devesse 999 mil. Meu patrimônio não é líquido, não é R$ 1 milhão, e sim R$ 1.000, porque depois que eu pagar tudo que eu devo, só me sobra R$ 1.000. Então, às vezes, a gente se depara com gente com patrimônio grande, mas você não sabe, na verdade, quanto ele deve, né? Então, patrimônio não é simplesmente sinônimo de bens e direitos, ele leva em conta também as obrigações. Não basta só ter, já que você vai ter que pagar por aquilo ali. E o balanço patrimonial. Dentro dessa continha bens, existe um bem chamado as disponibilidades. Tá? As disponibilidades, que são, deixa eu excluir essa coluna aqui, que são nada mais, nada menos do que caixa e bancos de uma empresa. É tudo que a empresa tem de caixa e bancos. E aí, pessoal, surge a figura aqui para demonstrar toda a movimentação financeira da empresa envolvendo caixa, todas as disponibilidades, surge aqui a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Demonstração do fluxo de caixa, DFC. Uma curiosidade que todo mundo tem, trabalha na empresa, é saber para onde está indo o dinheiro que está no caixa. Quantas vezes a gente não recebe um salário no final do mês e com 2, 3 dias já não tem mais nada, e aí pergunta, poxa, recebi o salário ontem, já estou sem dinheiro, para onde esse dinheiro foi? E aí a gente começa a pensar, poxa, eu gastei com o quê? Pois bem, a DFC vai dar justamente essa informação. Qual foi a movimentação financeira que a empresa teve no caixa e nos bancos dela? Cadê o dinheiro que ela recebeu? Para onde ele foi? E ele veio de onde? Ele veio fruto das operações do dia a dia dele? Ele veio das operações de investimento? Ou a empresa teve que pedir emprestado esse dinheiro, as operações de financiamento, as atividades de financiamento? Então, ele vai te separar todas as informações do caixa da empresa por atividade. Se diz respeito à atividade do dia a dia, atividade operacional. Se diz respeito a um dinheiro que veio decorrente de um investimento que a administração da empresa fez, vai mostrar lá nas atividades de investimento. Agora, se o dinheiro que entrou na empresa é fruto de um empréstimo e esse dinheiro foi gasto, para onde ele foi gasto, aí a administração deve olhar lá nas atividades de financiamento dentro dessa demonstração do fluxo de caixa aqui. Então, aqui a gente consegue ver, de forma resumida, as principais demonstrações contábeis que é citada na unidade 1 da apostila de vocês. Na unidade 1 da apostila de vocês. Aqui é só um resumo. Nas aulas, a gente detalhamos mais a estrutura dessas demonstrações e vimos como a gente pode utilizá-las para tomada de decisão, para verificar uma coisa ou outra que é de interesse da administração. Tá? Com esse simples resumo aqui, a gente já consegue resolver aí pelo menos umas 5 questões aí, 4 a 5 questões do simulado que eu postei para vocês. Simples e rápido, sem nenhum problema, está lá, bem especificado, de forma bem fácil. Tá? E aí eu pergunto para vocês, tem alguma dúvida daqui ou não? Até agora não, professor. Por enquanto, não. E o professor explica bem essa 10ª questão do simulado. Aqui, a estrutura aqui,
O que era exatamente a 10ª questão do simulado? Está dentro disso aqui? Qual o EBITDA dos períodos? Não era para Foi o ser qual o assunto. período do Não, impeachment, não. não? É bítida, não é não? Sim. Tá, no final da nossa revisão, a gente trata do EBITDA, a gente está seguindo a sequência, tá? Esse assunto ele foi tratado na última aula lá. Então, a gente vai seguir a sequência, aí no EBITDA, no finalzinho que trata do EBITDA, a gente reforça sobre o EBITDA, o que é, Certo. tá? Então, vamos lá. Depois de conhecer aqui, pessoal, as demonstrações contábeis, a gente precisa aprender como analisar essas demonstrações, como a gente tirar algumas informações dela. E aí nós vimos uma forma de análise, né? Dentro da contabilidade, que é a análise vertical e a análise horizontal, tá? E aí eu vou parar de compartilhar essa tela e trazer aqui o balanço patrimonial e uma DRE para a gente trabalhar esses dois tipos de análise aqui, análise vertical e análise horizontal. Olha só, aqui tem um balanço patrimonial. Como eu mostrei para vocês na tela anterior, aqui ó, eu tenho todos os bens e direitos dentro da empresa. E ele está dividido aqui por ativo circulante e não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. E o que sobra é o PL, tá? Pessoal, daqui a 10 minutos cai o vídeo, o link eu mando outro, tá? Então vamos lá. Olha só, por que ele faz essa divisão? Porque o ativo é sinônimo de bens e direitos dentro da empresa. E esses bens e direitos, se eu posso movimentar ali dentro do exercício financeiro, ou seja, dentro do ano, então eu chamo esse grupo de bens e direitos que tem movimentação contínua dentro do exercício de ativo circulante. Agora, os bens e direitos que eu só posso movimentar no longo prazo, tá, fora do ano, eu chamo isso aqui de ativo não circulante. Ativo, sinônimo de bens e direitos. O que diferencia é o fato de circular ou não dentro da empresa, ali dentro do ano, dentro do exercício financeiro. Mesmo raciocínio aqui para o passivo. Passivo, sinônimo de obrigações. E essas obrigações eu tenho que pagar dentro do ano, passivo circulante, ou fora do ano ali, passivo não circulante. E depois que eu pegar tudo que eu tenho aqui de bens e direitos, tanto de circulante como não circulante, e pagar todas essas minhas obrigações aqui também, o que sobra vai ser o patrimônio líquido, o real patrimônio de uma empresa, tá? E aí a gente consegue, utilizando esse relatório e os outros também, fazer uma comparação de um ano para o outro. Todas aquelas demonstrações que nós aprendemos, geralmente os contadores nos apresentam ela dos últimos 2 anos. Por exemplo, quem apresentar agora, em 31 de maio, as demonstrações contábeis de 2019, com certeza o relatório contábil vai vir também uma comparação com relação a 2018, ou seja, vai ter informações ali de 2 anos. E se não tiver, eu posso muito bem pegar o relatório do ano anterior e fazer essa comparação. Por exemplo, imagine que esse X1 aqui, ó, esse X1 seja 2019. Opa, vou botar 18. Vou botar esse ano, foi entregue esse ano. Está aqui o balanço patrimonial desse ano, até dia 31 de maio. E esse aqui
é o do ano passado, de 2019. Então, eu consigo aqui fazer a comparação de evolução aqui do meu patrimônio. Tanto de um ano para o outro, e aí eu trabalho com análise horizontal, como de baixo para cima, ó, verificando cada continha dessa em relação ao meu todo. E aí eu faço essa comparação. Tá? Ó, como essa questão já está respondida, eu vou inverter aqui 2020 e aqui 2019. Tá? Então, observe o seguinte, 2019 eu tinha R$ 100. Em 2020, eu tenho 300. Houve uma evolução aqui de um ano para outro de 200%. De 200%. Como eu estou fazendo a comparação de um ano para outro, de forma horizontal, ó, na linha do horizonte, ó, de forma horizontal, eu estou fazendo uma análise horizontal do resultado das minhas contas patrimoniais. E eu consigo acompanhar a evolução de todos os bens e direitos dentro de uma empresa e das obrigações dela, comparando de um ano para o outro. Análise horizontal. Tá? Como eu faço? Basta eu dividir 300 por 100 e aí multiplicar por 100. Isso aqui já foi bastante batido nas nossas revisões. E aí eu faço item por item. 2.900, 2000, em 2020 eu tenho R$ 2.000, então houve aqui uma redução de R$ 900, e essa redução equivale a quantos por cento? 31%, ou seja, em tese, eu perdi direitos a receber no valor de R$ 900. Mas eu perdi por quê? Porque eu recebi ou porque foi dado um calote? Então, a administração tem que utilizar esses dados para buscar as informações e aí tentar atuar de uma forma ou de outra. Se foi calote, é contratar uma empresa de cobrança ou acionar um advogado para acionar judicialmente tentando reaver esse dinheiro. Então, tem várias maneiras de você se guiar fazendo essa análise aqui. Tá? Eu tinha R$ 100 e aí agora eu tenho 300 de disponível, ou seja, de caixa e banco. Eu tenho mais por quê? Porque eu vendi mais à vista e recebi dinheiro, ou se eu deixei de pagar alguma obrigação? Será que eu tenho alguma obrigação em atraso na minha empresa? Deixa eu ver. Então, vocês podem se guiar de várias formas aqui. Tá? De várias formas. Agora, isso análise, observe que eu estou seguindo uma linha aqui, ó. Sempre uma linha. Então, quando eu comparo um ano com o outro, eu tenho uma análise horizontal. Agora, eu posso comparar essa mesma informação não mais em relação ao ano anterior, mas em relação ao total do que eu tenho. Olha, observe aqui que eu tenho um grupo de contas aqui chamado total do ativo, né? O valor total de todos os bens e direitos. Beleza, se eu tenho 24 mil, corresponde ao meu patrimônio bruto, a todos os meus bens e direitos, o disponível equivale a quantos por cento de tudo que eu tenho de bens e direitos? E aí, ao invés de eu estar trabalhando aqui em uma linha horizontal, eu estou trabalhando aqui na vertical, comparando cada item desse com o todo. E chegando à conclusão de que tudo que eu tenho hoje de patrimônio, 1% dele corresponde a dinheiro. 8% são contas que eu tenho a receber, se eu não sei nem se eu posso confiar que vou receber. 63% de tudo que eu tenho de patrimônio está estocado em mercadorias, está lá no meu estoque. Tá? E eu ainda tenho aqui 2% aqui de despesas que eu ainda posso usufruir. Eu gastei, mas ainda tenho direito. Tipo, eu pago antecipado aluguel. Se eu paguei antecipado, eu tenho direito a estar nesse imóvel até o dia que eu paguei. Então, ali são direitos que a empresa tem. Beleza. Se tenho 24 mil de patrimônio,
eu consigo chegar à conclusão de que 6% desses 24 mil eu vou receber só daqui a 1, 2, 3, 4 anos, porque eles estão classificados. Professor, Pode falar. nessa análise vertical é que não precisa diminuir o 100, né? Isso, basta só, aqui no caso multiplica, né? Só multiplica, aham. Só Tá passar, bom, era transforma só em pra... percentual. Né? Tá bom. Só para transformar em percentual. Tá? Ó, a fórmula aqui, ó. 1.440 dividido por 24 mil dá 6%. Deve dar 0,6 vezes 6%. Tá? Então, eu faço aqui a comparação de um elemento da da conta em relação ao grupo. 300 por 100. Então, geralmente, essa comparação é de um item desse em relação ao todo. Em relação ao todo. Tá? Em relação ao todo. E eu faço isso item por item. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, para não errar aí no simulado, é que as obrigações aqui é passivo, tá? PL é o que sobra, tá? Então, geralmente, quando você compara cada item desse aqui, você compara com passivo total ou com passivo total mais PL. Vai depender de vocês. Das duas formas eu vou considerar, mas muita atenção quando na prática tiverem que fazer isso aqui. Eu quero comparar esse financiamento com todo das minhas obrigações ou quero comparar com o total do meu passivo mais PL? Então, eu posso ali trabalhar com as duas formas. Quanto custa o financiamento? Representa 33% de tudo que eu devo? Ou de tudo que eu devo mais o que me sobraria líquido? Então, cuidado na hora que vocês quiserem aqui extrair as informações de vocês. Tá? Alguém tem dúvida com relação à análise vertical e análise horizontal? Com essa revisão aqui,